da Bola desta terça-feira, 12 de agosto de 2025, amigo. Nós vamos juntos até 1h45 da tarde com tudo que acontece no universo da bola para você. Marcelo Guimarães, e aí, Marcelão? Tranquilo? Tudo bem? Boa tarde. Como é que tá essa fortaleza? Tudo graças tranquilo? a Deus, tudo certo. Que maravilha. Marcelo Guimarães vai estar conosco aqui hoje nos Donos da Bola. E para começar, os Donos da Bola não tem como começar se não chamar Oscar Roberto Godoy. E aí, Godoy, boa tarde, meu guru. Boa tarde, Cid. Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, porque eu também estou de olho em você. Não sou garçom, mas trabalho na hora do almoço. Vamos lá, Cid. Manda ver que o programa está recheado. Eu não estou sentindo, nem estou sentindo saudades do Fabiano Leamas. Ah, que isso. Fabiano Leamas é um monstro sagrado, como diria o craque Neto. Ó, e para começar os Donos da Bola de hoje, o tema é Corinthians, gente. Fora de casa, o time do povo enfrentou o Juventude e saiu derrotado. O time da casa bateu o timão por 2-1, com gols de Gabriel Tagliari e Matheus Babi. O Corinthians descontou com o Mateuzinho de falta. E agora nós vamos acompanhar a história deste jogo no VT a seguir. Sem vencer no Jacone há 17 anos, mas embalado pela classificação na Copa do Brasil. Assim chegou o Corinthians para enfrentar o Juventude. A expectativa do timão durou pouco. Aos 27 minutos, André Ramalho afastou mal. E o Ju aproveitou com Gabriel Tagliari de cabeça. Saiu e subiu livre de marcação, Gabriel Tagliari. Em uma nova oportunidade dos comandados de Thiago Carpini, Hugo Souza defendeu a conclusão de Gabriel Veron. Yuri Alberto protestou pedindo um pênalti depois de entender que a bola bateu no braço do zagueiro Cipriano dentro da área. O árbitro Lucas Casagrande nada marcou. O Corinthians voltou igual para a segunda etapa e continuou vendo Juventude empilhar chances. Vindo do banco, Nenê fez a grande jogada pela direita e serviu Matheus Babi. O centroavante recebeu, girou para cima da defesa e ampliou no Jacone. Do Juventude, Matheus Babi! Vai ser assim, vai ser luta até o final, não espere nada diferente disso. E principalmente dos atletas que em tão pouco tempo, 4, 5 sessões de treinos, eles já assimilaram bastante coisa do que a gente acredita e a margem de evolução é grande. Ainda no fim da partida, Romero foi expulso com cartão vermelho direto por conduta violenta. Mateuzinho marcou para o timão em cobrança de falta. O gol até descontou no placar, mas não impediu a derrota. Falta um pouquinho da nossa equipe entender que o Campeonato Brasileiro não se pode perder pontos. Estamos incomodados, falo por mim, pelos outros, pela conversa que tivemos ali. Um jogo ruim, da nossa parte, que não pode se repetir, porque se acabar repetindo a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve ano passado. Ninguém veio para cá inconsciente daquilo que enfrentaria, podem ter certeza disso. Então, para a gente fica até difícil de explicar uma equipe que vinha jogando com segurança, com equilíbrio, sofrendo muito pouco e de repente aquilo que nós tivemos no jogo de hoje. Às vezes chega a ser frustrante em razão da evolução que vinha apresentando da maneira como atuamos. A reestreia de Thiago Carpini como técnico do Juventude não poderia ser melhor para a torcida jaconeira, que saiu de campo com vitória por 2-1 para cima do Corinthians, com direito à assistência do interminável Nenê. É uma história verídica, viu, rapaziada? Em 2018 eu falei, não, mais 2 aninhos, desde 2018, já estamos em 2025. Com certeza a gente sabe que no futebol, ainda mais na Série A, tudo muito equilibrado, muito difícil, e nós precisávamos dessa virada de chave. Eu acho que a gente tem 1 ou 2 jogos a menos de alguns outros times, que estão na nossa frente, então com certeza dá tempo sim da gente reverter essa situação. Tá aí a história do jogo. Tem muito papo pela frente. Primeiro, Marcelo Guimarães. A gente vai falar ainda dos lances polêmicos, Godoy vai analisar, mas não dá para perder para o Juventude, Marcelo. Cid, o Corinthians ontem perdeu pontos preciosos, A chegada do Carpini acendeu um pouquinho. A gente sabe que toda vez que tem uma troca de treinador,
o clube, né? É estatisticamente provado aí que o clube tem uma chance de vencer que praticamente dobra, então o Corinthians tinha que jogar um pouquinho mais resguardado. A entrada do Thales Magno deu um pouquinho mais de profundidade junto com o Yuri Alberto, jogadores com características parecidas. Isso levou a linha também do Corinthians toda para frente, bola nas costas do Mateuzinho, embora fez uma boa jogada, um bom jogo na criação, né? Fez um bom jogo na criação, mas sofreu aí pelo corredor direito, principalmente com a entrada do Dieguinho. Então o Corinthians ficou muito exposto, principalmente na saída do Ranieri. Quando entrou também o volante, o volante que entrou no lugar do Ranieri ontem, quem foi o Charles? Charles, seu amigo Charles. Quando o Charles entrou, ele erra a bola, o Dieguinho estava na frente, o Mateuzinho também, e o Nenê, com toda a experiência, afastou a passada, fez o gol com 44 anos. Então a gente vê alguns problemas aí. O Corinthians podia ter dado encaixe. Fácil ler o jogo, foi fácil de ler o jogo. O Dorival demorou muito para reagir. Pô, depois a gente vai comentar os lances polêmicos, mas era um jogo que poderia ter sido ganho pelo Corinthians facilmente com uma leitura tática. Ô Godoy, o Corinthians nos últimos 10 jogos no Campeonato Brasileiro faturou 9 pontos. É uma campanha de time rebaixado, Godoy. Então, e você começou dizendo aí que não dá para perder para um time como esse. Como não dá? Não dá é para ganhar de um time desse. Faz 17 anos que o Corinthians treme. E não é só de frio, não. 17 anos que não ganha do Juventude lá, cara. Isso aí significa o quê? Após um jogo em que exigiu muito mentalmente, emocionalmente, fisicamente, como foi contra o Palmeiras, aí há aquele relaxamento natural, mental, físico, né? Esgotou, a motivação é outra, é diferente. E às vezes até pela posição do Juventude no campeonato, os jogadores entraram achando que seria possível ganhar ou no primeiro ou no segundo tempo. E foi o inverso que aconteceu. A equipe esteve mal taticamente, esteve mal individualmente, né? Ninguém conseguiu se destacar. Agora mesmo nós vimos aí o Yuri Alberto deixando de prosseguir uma jogada para pedir pênalti. A inteligência aí tem que funcionar da seguinte maneira: complementa a jogada e depois reclama, questiona, porque as imagens estarão lá, né? Arquivadas, acumuladas para serem revistas. Então nós vimos uma série de fatores negativos por parte do Corinthians e um fator enorme, principal, que eu destaco, que é da minha área, é o aspecto disciplinar. Equipe indisciplinada. Vejam só que um jogador foi expulso, 2 tomaram cartões amarelo, que são o terceiro cartões que estarão provocando, vai provocar e provoca desfalque para o jogo seguinte. Então, todo aquele controle emocional que o Corinthians teve, inteligência emocional, controle disciplinar contra o Palmeiras, faltou agora contra o Juventude. Portanto, momento ruim, que vai servir ainda mais para pressionar o Corinthians no Brasileiro, embora ele esteja numa condição privilegiada na Copa do Brasil, inclusive com o adversário que foi beneficiado aí, ou que foi contemplado no sorteio. E daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa do Brasil. Agora, o segundo gol que o Corinthians toma, meu amigo, o Nenê com 44 anos ali, ganhar naquela velocidade que parecia um trem saindo quando sai da estação. E aí depois, o giro dentro da grande área. Marcelo, são erros primários de uma equipe com o tamanho do Corinthians. Não dá para... Principalmente pelo jogo que fez. O Dorival, daqui a pouco a gente vai repercutir a sonora dele. Me parece até que ele falou em tom de cobrança, mas não dá para tomar um gol desse. Olha aí na tela. Sim, mas foi como o Godoy frisou, né? O medo de perder é importante para o jogador, né? O Corinthians estava com esse medo contra o Palmeiras, então a gente acelera aí, a gente fica um time mais assertivo na marcação, nos detalhes. O Corinthians não estava assim ontem, né? Em todos os setores do campo a gente via espaço, a gente via um time até desconexo, né? Até que o primeiro tempo na parte defensiva foi razoável, mas depois o Corinthians perdeu-se totalmente no jogo. E aí, como o Godoy falou, para o próximo jogo, acho que o Corinthians tem 7 desfalques, né? Entre lesões, amarelos e vermelhos, e muitos da parte disciplinar. Se fosse falta tática para parar o jogo, que poderia ter feito no Nenê um pouquinho antes da entrada da área, detalhes que fariam a diferença e que não foram aplicados, mas principalmente pelo lado mental que o time estava ontem. É importante, o mental no futebol é muito importante. Falando em mental, o Godoy falou dos lances polêmicos, nós vamos repercutir agora. O Godoy, teve o lance ali da expulsão do Romero
Romero, né? Que a galera vai colocar na tela. Você achou justa essa expulsão? Não dá para o cara que veste a braçadeira de capitão do Corinthians ter uma atitude como essa, Godoy. Um péssimo exemplo, inclusive, para essa condição. Você é o líder da equipe, cara. Você é o líder. Como que você, líder, toma uma atitude como essa? Como um clube, o time, seus companheiros seriam beneficiados com essa atitude de justiceiro, de lampião, cangaceiro, ir lá e agredir o adversário com uma trombada como essa. Qual o benefício? É para inibir o adversário? É para quê? O que você vai conseguir com isso? Conseguiu um cartão vermelho, jogou 9 minutos, prejudicou a equipe na sequência do jogo e prejudica a equipe para o jogo seguinte. Ele que é considerado um dos titulares, porque quando ele não entra jogando, ele fatalmente fará parte no complemento do tempo de jogo. Então, é isso que a administração do clube, quando é exemplar, tem que punir atitude irresponsável do jogador. Ô Godoy, o lance não mostra aí, mas depois que ele é expulso, ele vai lá e dá de dedo no árbitro da partida. Sabe o que eu fiquei imaginando ontem à noite? Falei, se faz isso com o Godoy para ver, eu quero ver. Eu meto o dente, eu arranco um pedaço do dedo dele, cara. Cansei de fazer isso. Falei, se pôr o dedo na minha cara, eu arranco um pedaço do dedo. Ou pego com a mão e torço para quebrar. Porque é um agravante a mais. Ele foi expulso por uma atitude e pode agravar no relatório o desrespeito já não sabe o que ele falou, ou ameaça que ele pode ter feito para o árbitro. Ô, Marcelo, ou ofensas verbais. Tem tudo isso também. Mas, Marcelo, com a experiência que o Romero tem, não pode ser expulso dessa maneira, né, cara? Não, Cid, ainda mais pensando em sequência. Quando a gente tem alguns jogos, a gente já imaginava que ontem o jogo já estava praticamente perdido, embora com a menos ainda dava para buscar, né? O Corinthians teve o gol do Mateuzinho, mas uma atitude impensada. A gente tem que pensar não só no jogo presente, mas sim na sequência do campeonato, de uma figura do capitão, num time que já perdeu o Memphis, que agora conseguiu contratar o Vitinho, que pode sofrer o transfer ban ainda, né? Então o Corinthians ainda respira porque veio o Vitinho. Uma falta de atacantes é uma responsabilidade ainda mais tangente aí o que ele fez no jogo de ontem. Não pode, vindo de um jogador como o Romero. Ô Godoy, tem também o lance do Corinthians reclamando de pênalti, uma possível mão. A galera vai colocar na tela pra gente, mas você conseguiu enxergar pênalti nesse lance aí que o Yuri ficou reclamando? Não dá para enxergar nem o pênalti e não dá para enxergar qual foi a linha de raciocínio que poderia ter tido aí. Porque o jogador hoje, você vê que ele está erguendo a mão aqui, ó, antes do segundo, no primeiro que está disputando a bola com ele. Se bateu de maneira involuntária, não teve aí o mínimo benefício para o jogador do Juventude, portanto, faltou aí aquela determinação e que o jogador tem que estar preparado mentalmente. Joga até o fim, participa da jogada até o fim, reclama depois, porque as decisões amparadas pelo VAR podem ser tomadas pelo que aconteceu antecedendo o momento final, pô. E desde que a gente iniciou o Donos da Bola, o Godoy falou isso. E eu concordo plenamente com ele. Se tem o VAR, vai para decidir a jogada. Deixa que o VAR depois chama ou reclama depois que a jogada terminar. É uma coisa tão simples, mas os jogadores parecem que não têm cabeça para isso. E olha, o Dorival Júnior falou ontem, após essa partida, essa derrota, e olha, eu senti um tom de cobrança para com seus jogadores. Vamos ouvi-lo. Primeiro, nós vínhamos conseguindo boas partidas, faltando resultados. Hoje é o contrário. Hoje nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando e com isso um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, só que nós temos que assumir um pouco mais. Todos nós assumirmos e, acima de tudo, buscarmos aquilo que nos falta, que é justamente uma competição de regularidade. Só assim nós vamos encontrar uma melhor condição, porque o que nós estamos apresentando realmente não estamos fazendo por merecer.
Marcelo Guimarães, cobrança do Dorival Júnior publicamente para os jogadores? Cobrança, mas também tem muito do dedo dele ontem, né? A gente viu que ontem a derrota, a gente pode colocar no crédito do comportamental, aí são os jogadores, né? Como a gente acabou de frisar do Yuri Alberto, poderia dar sequência ao jogo, e principalmente de ordem tática. Era um jogo que era muito teoricamente falando, mas era fácil de se resolver no aspecto tático. Ele demorou para ler o jogo, né? Demorou para fazer algumas substituições, e outras que ele fez eu não concordei, mas então pode colocar na conta dele também, tem que se cobrar por esse resultado. E aí, Godoy, ele cobrou, mas esqueceu de se cobrar, segundo o Marcelo? Mas essa observação do nosso querido Marcelo aí é interessantíssima e importantíssima. Por quê? Você já viu... Quando foi a última vez que você viu, se é que viu, um técnico assumir a sua incompetência tática, a sua incompetência técnica, a sua incompetência de estratégia ou a sua incompetência de comando? Quando? Se você lembra de alguém. Nunca. Não tem. É mais fácil jogar a culpa no árbitro, né? Ou depois ficar nessa daí, nós não estamos fazendo. Mas não estamos fazendo por quê? Porque você não consegue se impor, você não consegue ser obedecido, você não consegue fazer com que os jogadores entendam a leitura daquilo que foi treinado e do que está acontecendo dentro do campo. Qual é o motivo de tanta incompetência? E ontem o Corinthians anunciou o atacante Vitinho, jogador de 31 anos, que estava livre no mercado após deixar o Al-Ittifaq, belo nome, lá da Arábia Saudita. O contrato vai até o final de 2026. Esse cara vem para ajudar, Marcelo? É um jogador assim de usar a camisa, chegar e vestir a camisa do Corinthians? Não, o Vitinho vem para ajudar, né, no momento que o Corinthians muito precisa. Só que ele não vai apagar o fogo de imediato, ele ainda precisa se condicionar, né? Pelo que disseram, ele não está num bom momento para estrear. Óbvio que vai ser jogado na fogueira, mas é um jogador que, quando estiver bem fisicamente, com certeza vai ajudar o Corinthians. E o Dorival Júnior fala justamente sobre o reforço deste atleta. Vamos ouvir o treinador. É um jogador de muita qualidade, já foi nosso jogador em outro clube. Tem capacidade para jogar em algumas funções, não sei se estará pronto já, até porque ele finalizou a temporada há 2 meses e pouco atrás. Ele precisa talvez de um período, não vai ter todo esse período possível e necessário, mas nós vamos inserindo o Vitinho aos poucos, não acredito que já para essa partida. Espero que sim, mas não acredito. Ô Godoy, vai ser o salvador da pátria o Vitinho ou não? Não. Sassamutema, um só. Sassamutema, um só. Ele saiu daqui laranja, sim, um fruto maravilhoso, com vida útil, cobiçado, valorizado. Voltou já um bagacinho da outra vez. Voltou, jogou. Onde ele jogou, ele só completou o grupo de jogadores. Então não teve mais o destaque que teve, que chamou a atenção do futebol exterior. Esse é daqueles jogadores que está na condição. Tomara que ele me decepcione, hein? Porque a gente está fazendo previsão, comentário em cima de possível comportamento. Esse é daqueles que só vai se empregar pelo passado e por ter um bom empresário. E clubes que necessitam de ter alguém para acalmar a torcida. E vamos ver agora como que ficou o Brasileirão da Série A após o término do primeiro turno, com a tabela na tela. Gente, a liderança é do Flamengo, campeão do primeiro turno, que importa é o segundo turno, mas tem esse rótulo com 40 pontos, Cruzeiro 37, Palmeiras 36, Bahia 30, o Botafogo tem 29, Mirassol 28, São Paulo 28, Bragantino 27, Fluminense 24, Atlético Mineiro também 24. Na segunda parte da tabela, Internacional 24, Ceará 22, Corinthians 22, o Santos é o 14º com 21, 15º Grêmio com 20, primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vitória com 18. Abrindo a zona de rebaixamento, o Vasco tem 16, o Fortaleza 15, Juventude 14 ou 14, como você preferir, e Sport 9 pontos. Ô Godoy, queria que você pudesse fazer um balanço do Mirassol, né, nessa primeira parte do campeonato. Uma participação, um primeiro turno, ainda faltam 2 jogos, né? Agora ele está disputando o Campeonato Carioca, faltam 2 jogos.
contra os cariocas, que ele tem chance de 6 pontos disputados, ele tem chance e possibilidade de conseguir 3, tomara que consiga no mínimo 4 pontos. Será maravilhoso para o primeiro turno do Mirassol. Surpreendentemente, que nós não esperávamos isso se analisássemos, ou quem analisou, com a realidade histórica do que acontece com os clubes que ascendem da B para A. Então, maravilhoso primeiro turno. Eu quero complementar, Cid, dizendo o seguinte, pela tabela aí, até o Sport tem chance de escapar do rebaixamento, por incrível que pareça, porque ele está a 3 vitórias de sair da zona de rebaixamento. E não será difícil, porque quem está com 24 pontos ainda corre o risco de ser um dos 4, ou primeiro, quarto rebaixado. Portanto, a segunda parte da tabela de classificação, todo mundo corre o risco de rebaixamento e todo mundo tem condição de se salvar. E na primeira parte, tomara que o Mirassol consiga ficar ali, namorando a Libertadores e, quem sabe, conquistar, se namorar a Libertadores, consequentemente, ele vai pegar a prima, que é a Sul-Americana. Ô Marcelo, que balanço que você faz desse Brasileirão? A galera vai colocar na tela de novo um balanço do modo geral, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Não, bacana. Em relação ao Mirassol, aí acho que 3 pontos seriam importantes nesses últimos 2 jogos que faltam para fechar. Só que uma coisa que tem que ser bem levada em consideração, a gente tem grupo de times com 19 jogos, 18 jogos e 17 jogos. 2 jogos são 6 pontos de diferença. Então, às vezes, a gente vê uma margem a gente não vê, na verdade, uma margem invisível. Como o Godoy falou, o São Paulo ganhou 5 jogos seguidos, subiu na tabela. Qualquer time que vença 2 ou 3 pode sair da zona de rebaixamento. É pro bem e pro mal o Brasileirão, amigo. É o Campeonato Brasileiro da Série A que fechou o primeiro turno. Vem aí a segunda parte e a gente vai trazer todos os detalhes para você nos Donos da Bola. E agora nós vamos falar de Libertadores da América. O São Paulo entra em campo hoje, fora de casa, contra o Atlético Medellín. E você vai acompanhar o VT agora na tela. O São Paulo fechou a fase de grupos da Libertadores sem perder, o que não acontecia desde 2005, quando conquistou o tri. Fora isso, é o time que carrega a maior invencibilidade da competição, 15 jogos desde a edição do ano passado. Mas muita coisa mudou desde o final de maio, quando o tricolor, então dirigido por Luiz Ubeldia, bateu Tajeres e garantiu a liderança da chave. O comandante argentino saiu e foi substituído por um compatriota, Hernan Crespo, que na última coletiva quase não quis falar do jogo de logo mais, contra o Atlético Nacional, na abertura das oitavas de final. Não penso, eu sonho, mas preciso ter o pé no chão. A Libertadores é um sonho para todos, isso se sabe, para o torcedor, para mim, para os atletas. Mas é outra coisa, a realidade é uma outra. O sonho, a realidade é outra. Crespo certamente está atento ao poder do adversário. O Atlético Nacional, nas últimas 9 partidas que fez, tanto pelo Campeonato Colombiano como também pela Copa da Colômbia, ganhou 6, empatou 2 e perdeu apenas 1. Sem falar que nesta Libertadores tem um aproveitamento de 100% como local na fase de grupos. Fez 3-0 no Nacional do Uruguai, 3-1 no Inter e 1-0 no Bahia. Vamos tentar com todas as forças de realizar um sonho. Mas pé no chão. Nada, bem, a gente sabe que vai ser como uma final. Eles vão sair com tudo, estão de local com a gente deles e nós temos que entrar ligado e fazer nosso jogo, como venimos fazendo. Crespo tem 2 títulos grandes em competições sul-americanas. Na Libertadores de 1996, quando já despontava como um grande atacante, marcou os 2 gols da vitória do River Plate sobre o América de Cali, que valeram a taça. Já em 2020, comandou o modesto Defensa e Justiça na vitória sobre o Lanús e fez a festa com a conquista da Sul-Americana. Logo depois, ele foi contratado pelo São Paulo, onde dirigiu a equipe na Libertadores de 2021. Agora conta com os reforços de Luan, Tapia e Dineno, inscritos para as fases de mata-mata da Libertadores. Se bem que perdeu o atacante Lucas Ferreira, que finaliza sua transferência para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Um provável São Paulo para atuar em Medellín deve ter Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric Soares,
Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Dias, Luciano e Ferreirinha ou André Silva. Tá, então, São Paulo que vai enfrentar o Atlético Nacional de Medellín, tem um carinho muito grande por tudo que aconteceu. O Atlético Nacional de Medellín seria o adversário da Chapecoense, então tem um carinho muito grande, né? Acabou cedendo o título da Sul-Americana para a Chapecoense naquela tragédia aérea. Enfim, então acho que todo brasileiro tem um carinho grande pelo Atlético Nacional. Ô Godoy, e esse jogo aí? São Paulo que está embalado no Campeonato Brasileiro, vem de uma decepção, é verdade, na Copa do Brasil, mas na Libertadores também está bem. Tá bem, mas esse adversário é fortíssimo, hein? Fortíssimo. E Libertadores não é disputar, é saber como disputar. E um item e um detalhe importantíssimo é não perder esse jogo. Se conseguir pelo menos empatar, se vencer melhor ainda, aí teremos depois o jogo da volta. Portanto, tem que saber como jogar e o adversário é fortíssimo e a derrota não será nada de anormal, mas o São Paulo, como também está fazendo uma maravilhosa Libertadores, dá ao torcedor do São Paulo confiança para esse jogo. Placar, Godoy. Placar para esse jogo? Uau! Guru! 1-0 para o São Paulo. Aê, o tricolor vence. E aí, Marcelo? Jogo difícil, jogo para time argentino. Empate hoje é vitória, embora o Nacional tenha vencido as 3 partidas, né, lá na Libertadores e perdeu as 3 fora de casa. Então agora o empate classificaria o São Paulo na teoria, né? Mas então é abaixar os 2 laterais, fechar uma linha de 5 e jogar da forma do Crespo, bola longa para o André e torcer para o Luciano inspirado. Mas eu arrisco um placar de 1-1, mas um jogo feio de ver hoje. Clara, era o meu placar 1-1, mas eu vou de São Paulo em homenagem a todos os torcedores tricolores desse Brasilzão. Você que está aí do outro lado, São Paulo vence também, para não ser igual nem o Marcelo nem o Godoy, 2-0 para o tricolor para encaminhar essa classificação. Vai quebrar esse tabu jogando lá fora de casa. Intervalo nos donos da bola. Lembrando que o Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield. O Fortaleza tem que pensar no Brasileirão, senão cai. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem Brasileiro da Série B para você. Feira Livre Avenida. Batata, beterraba ou repolho, 1,95 kg. Tomate, 3,95 kg. Ovos com 12 unidades, 5,95. Paleta bovina, 32,99 o quilo. Você de casa. Vem aí a primeira edição de The Running. Percurso de 5 e 10 quilômetros, caminhada 3 quilômetros. Dia 17 de agosto. Largada às 7 horas no Dida Ferramentas. Com pós-prova, hein? Tem pagode, chopp, suco, refrigerante e sorvete. Inscreva-se e participe. 50% de desconto no primeiro mês. 50% no segundo também. E no terceiro, pode acreditar, mais 50%. Na Oeste Saúde, são 3 parcelas pela metade para você viver um plano completo. Diversas especialidades, rede ampla e o melhor, carência zero para consultas e exames. Vem para a Oeste Saúde e economize desde o começo com um cuidado completo. Tá cansado demais? Falta de memória, sem ânimo pra nada? O seu corpo está precisando de ômega 3. Ele reduz o colesterol, previne infartos e AVC, melhora a memória, o foco e a disposição, ainda alivia dores e ajuda no combate à ansiedade e à depressão. 0800 770 5901. E garanta 60% de desconto, um relógio smartwatch e um livro de receitas de presente. Garanta já! Churrascaria Guaíba, o verdadeiro churrasco gaúcho por quilo ou no rodízio. Pratos quentes, frios, saladas variadas e churrasco com mais de 15 tipos de corte de carne. Venha realizar o seu evento com a gente. Churrascaria Guaíba, em Presidente Prudente. Ofertas Confiança. Lava roupas em pó Omo, sanitiza e higieniza. 2,2 kg, 25,90. Coxa e sobrecoxa de frango, pacote o quilo, 6,89. Mamão Formosa ou tomate italiano, quilo, 5,95. Cebola ou repolho verde, o quilo, 1,95. Vem pro Confiança. Cuide da sua vida no trânsito, para curtir a vida nas férias. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Apoio Band Paulista.
De volta com os donos da bola, ó, e um recado para você. Atenção, hein? A Band Paulista apresenta Fut Run etapa Carbon 3. A corrida da Fut Fanatics chega a Presidente Prudente no dia 7 de setembro, com largada no Prudent Shopping às 7 horas da manhã. Serão 3 quilômetros de caminhada e corridas de 5 e 10 quilômetros. Garanta sua inscrição e seu kit atleta exclusivo da corrida, com camiseta oficial da fila, viseira e muito mais, além de experiências incríveis de pré e pós-prova. Tudo isso com transmissão ao vivo da TV Band Paulista. As inscrições já estão abertas no site b3eventosesportivos.com.br. Não fique de fora dessa corrida, amigo, que está agitando o interior paulista. É, meu amigo, é a Fut Run, etapa Carbon 3 em Presidente Prudente. E olha só, a gente vai seguindo aqui com os donos da bola para falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, o Criciúma, de virada, venceu o Atlético Paranaense por 4-2, com 2 gols de Rodrigo, 1 de Nicolas e 1 de Matheus Trindade. Furacão marcou com Mendonça e Cauã Moraes. Que campanha faz o Criciúma, hein, Godoy? Para mim, essa reação saindo do Z4 e agora brigando pelo G4 tem nome e sobrenome. Eduardo Batista. Concorda, meu guru? Eu concordo, sim, e principalmente pelas cores, né? Pelas cores, ele se dá bem com esse tipo de cor, com essa combinação colorida aí do Criciúma. Mas o jogo de ontem deve ter deixado o pessoal do Paraná muito desapontado, porque com a vantagem de 2-0, embora o Criciúma pudesse ter iniciado o jogo ganhando, porque logo aos 5 minutos fez um gol que acabou sendo anulado, e depois também no finalzinho do jogo o Atlético Paranaense teve um gol que acabou sendo anulado também, poderia o placar final ter ficado em 4-3 ou 5-3, mas acabou sendo 4-2, muito bom para o time do Criciúma, que fica em 6º lugar a 2 pontos do G4 com 32 pontos ganhos. E o Atlético Paranaense, embora esteja na sequência da Copa do Brasil, faz um enorme campeonato decepcionante na Série B. Eu venho dizendo há muito tempo que o Atlético Paranaense, para mim, na Série B, é o time que mais decepciona, viu? Ô, Marcelo, é impressionante também, né? Como o Eduardo Batista é bom na divisão, né? Conhecedor, né? Agora tem que ver como que ele vai se portar na reta final, né? Ele faz um grande trabalho junto com o meu amigo lá, o Júlio Naipes. Aproveitar para mandar um abraço para o Júlio, né? Trabalhando com a gente aqui. Então, parabenizados pelo trabalho e na torcida, né? Na torcida pelo Tigre. E vamos ver como que o Eduardo vai se comportar, o Criciúma, principalmente nessa reta final, que a gente sabe que para fechar o acesso na Série B, que é o mais difícil, né? Entra muito aspecto emocional, então, e de elenco, né? Então, vamos ver como que o Criciúma vai se comportar, mas estamos na torcida. Ô, Godoy, um dos gols do Atlético Paranaense foi de pênalti. A gente vai colocar na tela para você analisar. O pênalti existiu ou não existiu para você na tela, o primeiro gol aí do Atlético Paranaense? Nessa jogada pelo lado direito, ó, o cruzamento, a bola toca no braço do jogador do Criciúma. E aí, Godoy, para você, pênalti? Cid, no Brasil, só não marca falta, não bate no braço, se o jogador for amputado, né? Olha onde está o braço do jogador. Ele está levando a perna na bola. Ele não está levando o braço na bola, ele está levando a perna na bola. Só se ele fosse amputado. Esse é um movimento natural, anatômico, físico. E o professor Marcelo sabe mais ainda alguns adjetivos para explicar esse movimento que o jogador faz. Não é para ser marcado esse tipo de falta, desse tipo de contato da bola no braço ou na mão do jogador, cara. Só se o cara for amputado para não ter essa possibilidade. Tá aí, então, para o Godoy, o Criciúma prejudicado nessa questão da penalidade. Mas o Criciúma também teve um pênalti ao seu favor e nós vamos colocar na tela também para o Godoy analisar, né? O Criciúma também teve esse pênalti aí, Godoy. Eu achei ele meio mandrake, quero ver a sua opinião. Mas ele acaba, o jogador do Criciúma acaba caindo, né? Mas você vê que o jogador, o adversário, está com a mão no ombro dele, né? Para puxar ele, para atrapalhar. Olha só, mão direita do jogador, mão esquerda, olha lá, ó, puxando.
puxou, agarrou, qual era a intenção? Desnecessário, porque já tinha um companheiro na cobertura, mas veja que o jogador do Atlético, olha lá, o número 10, aí ele vai com a mão esquerda e depois com a mão direita no ombro dele, puxando para trás. Então, não tem plasticamente como não marcar esse pênalti, principalmente já apitando com o peso de ter marcado aquele a favor do Atlético Paranaense. O jogador já entrou na área querendo cair, o adversário deu uma bela de uma força para ele, né? E olha só, outra partida que aconteceu ontem pela Série B do Brasileirão foi entre Paysandu 0, Vila Nova 1. Com gol de João Vieira, o time visitante venceu e manteve o Paysandu no Z4 na 19ª colocação com 21 pontos. Já o Vila Nova, com a vitória, chegou a 30 pontos e é o 9º. O Paysandu deve lutar até o final pela permanência apenas, né, Marcelo? Um resultado gigante para o Vila, embora o Paysandu esteja nessa zona de degola, jogar lá no Pará é sempre muito difícil, né? E o Paysandu vai lutar até o final para o Z4. Acho que não tem um panorama diferente para os dois clubes, né? O Vila meio de tabela e o Paysandu para tentar sair do Z4. Pedir para o pessoal colocar a tabela de classificação, lembrando que hoje tem uma partida ainda, né, no Campeonato Brasileiro, CRB e Atlético, jogo que acontece 7h30 da noite, para terminar essa 21ª rodada. Mas olha só, Godoy, algo que me chama a atenção, a gordura que o Novo Horizontino estava acumulando, o Novo Horizontino já está perdendo e perdendo mais cedo do que perdeu nos outros 2 anos que não subiu. Essa sequência de 3 resultados negativos, 9 pontos disputados, apenas um empate, né? Então, muito ruim. De 9 disputados, ganhou 2, negativíssimo. E principalmente os pontos que ele desperdiçou em casa, tomara que não faça falta. Mas veja bem, ele teve 3 rodadas ruins e continua entre os 4. Só que agora a diferença é só de 3 pontos. Portanto, não pode... mas tem que recuperar fora o que perdeu em casa e não perder em casa. Tá difícil. O CRB, então, enfrenta hoje a última partida, né, dessa 21ª rodada. Enfrenta em casa, recebe o Atlético. E aí, o CRB é favorito para esse jogo? Sei que seu coração bate forte quando fala de CRB. O CRB é favorito para esse jogo, no Rei Pelé, né, o Barroca é o grande treinador. Embora tenha vindo de um bom jogo contra o Cruzeiro, né? Mas hoje joga até para se distanciar do Z4. Então, o CRB é favoritíssimo contra o Atlético, que vem fazendo um bom campeonato de recuperação. Mas ainda jogando lá em Alagoas, o CRB vai se impor, com toda certeza. Para fechar esse bloco, vou pedir para a galera colocar a classificação de novo na tela, só para a gente poder imaginar aqui. Godoy, o Novo Horizontino, você falou sobre essa gordura que tá perdendo. Mas eu queria destacar ali, o Remo e o Criciúma, rapaz. O que eles têm feito nessas últimas rodadas, a chegada ali colando na Chapecoense é impressionante também, né? Impressionante, mais ainda será se o Criciúma tirar o Novo Horizontino. Vingança será maligna. Eu avisei que o Eduardo Batista ia subir. Você lembra? A gente estava junto lá no Jorge Ismael de Biasi, né? Então, pode ser que aconteça. Aliás, o Novo Horizonte tem um motivo a mais para te odiar. Não, jamais. Pelo amor de Deus. Eu torço pro Novo Horizontino. Vamos lá, Tigre. Só para fechar, o América Mineiro é a decepção da Série B, junto com o Atlético Paranaense? Sim, eu acho que o Atlético muito mais. O Atlético é um time que precisa aprender a jogar, reaprender a jogar essa divisão, que é totalmente diferente de uma Série A, que o Atlético figurou durante muito tempo. Então o Atlético atingiu um patamar, caiu, agora não consegue jogar nesse novo cenário que se encontra, mas são 2 grandes decepções, sim. Poxa, cara, para mim o Atlético, eu imaginava que ia entrar para ganhar o Brasileiro da Série B. Não tá nem perto disso. É outro campeonato, né, Cid? Praticamente cara, outro campeonato. Que coisa surreal, velho. O que aconteceu com o Atlético Paranaense que se colocou entre os grandes do cenário nacional, né? E o América Mineiro, para mim, é uma decepção, porque eu tenho um carinho especial pelo Coelho. Eu acho que bateu tantas vezes lá na elite, né, cara? Não dá para ter um atleta... Assim como também a Ponte Preta, o Guarani caiu para a Série C. Não dá. São times tradicionais. A gente quer ver esses times na parte de cima das divisões e não sofrendo para se manter nelas, né? Essa é a grande verdade. Vamos fazer o último break aqui. Vamos pro intervalo e na volta tem Copa do Brasil. Alô, torcedor corintiano, Atlético Paranaense é um adversário, hein? Se não ganhar, vai ter pau aqui.
Sai com estádio em casa no Estrela. Para esta terça e quarta tem laranja, batata, beterraba, quilo, alho 100 gramas, 1,98. Ovos brancos Casama com 20, 11,99. Azeite Galo extra virgem 500 ml, 31,90 só no Clube Estrela. Músculo bovino quilo, 29,95. Supermercados Estrela. Começou o Outlet da Casa dos Construtores. Porcelanato em cepa, 1,20 por 1,20, 137,50 metro quadrado. Argamassa Fortaleza, 23,90. Casa dos Construtores. Visite nossas lojas ou compre pelo site. No Boa Tarde Paulista, quadro Profissão FAI, você tem acesso a muita informação sobre carreira e educação. Professores renomados da instituição abordam sobre o mercado de trabalho e muito mais. Toda sexta-feira você acompanha aqui no Boa Tarde Paulista. Tá cansado demais? Falta de memória, sem ânimo pra nada? O seu corpo está precisando de ômega 3. Ele reduz o colesterol, previne infartos e AVC, melhora a memória, o foco e a disposição, ainda alivia dores e ajuda no combate à ansiedade e à depressão. 0800 770 5901. E garanta 60% de desconto, um relógio smartwatch e um livro de receitas de presente. Garanta já! Band Paulista apresenta Fute One Etapa Carbon 3. A corrida da Fute Fanatics chega a Presidente Prudente no dia 7 de setembro, com opções de 3 km de caminhada e corrida de 5 e 10 km. Garanta sua inscrição e venha correr com a gente. Realização Band Paulista. Organização B3 Eventos Esportivos. Oferecimento Fute Fanatics, a loja dos fanáticos por esporte. Fila Racer Carbon 3 para alcançar qualquer distância. Unoeste, Universidade nota máxima pelo MEC. Vestibular Medicina com inscrições abertas. Desodorantes Herbíssimo. Garantia de bem-estar. Apoio Grupo Caminho Concessionárias Ford GWM para Prudente Região. E Uniaçaí, a energia que une você ao seu melhor momento. Eu gosto dessa musiquinha. De volta com os donos da bola. Você conosco na tela da Band. Vamos falar de Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil que teve hoje o sorteio das quartas de final. A galera vai colocar na tela para você poder já se informar. Olha aí, ó. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Clássico Mineiro, Marcelo. Clássico Mineiro, um campeonato à parte, né? Isso aí depende de tabela, depende de valor que vale o jogo em termos financeiros. É um jogo muito pesado e vai sobrar uma bomba para quem passar aí do Corinthians e Atlético. Falando em Corinthians e Atlético, esse vai ser o confronto, Godoy, do Corinthians. Eu critiquei bastante essa semana aqui ontem, o São Paulo, aliás, semana passada, o São Paulo, pela eliminação para o Atlético Paranaense. Time de Série B que está mal, a gente estava falando agora. Se o Corinthians sair para o Atlético Paranaense, vou ter a mesma postura. Você acha que o Corinthians passa? Nas Copas, o Corinthians até que está indo, né? No Brasileiro está mal. Mas e aí, qual a sua opinião? Ô, Cid, já foi sorteado também, inclusive, o mando, tá? Então, a decisão do Corinthians e Atlético Paranaense será em São Paulo, o segundo jogo. O primeiro é lá, o segundo é em São Paulo. Então, aí, desse lado da chave aí, eu acho, o Atlético também manda o primeiro jogo, o segundo é no Mineirão. Eu acho que aí passa Cruzeiro e Corinthians. Eu também tenho essa expectativa entre Cruzeiro e Corinthians aí. Do outro lado, outro clássico, amigo. Tem clássico para todo lado. Vasco da Gama e Botafogo. Aí vai depender também da situação que chegar o jogo, mas o Vasco vem mais forte pela fome, não pelo time, pelo que a gente já falou do que tem acontecido na Copa do Brasil. É muito mais importante para o ano do Vasco do que para o do Botafogo. Então, talvez isso equilibre um pouco mais, mas a gente sabe que o Botafogo é favorito. Mas esse fator pode deixar o jogo mais acirrado, o único fator. Ô Godoy, Fluminense e Bahia. Tricolores aí, né? O confronto de tricolores. No confronto de preto e branco, alvinegro, o segundo jogo, o primeiro jogo é no Newton Santos, o segundo em São Januário. Eu acho que o Botafogo, a não ser que eles façam os dois jogos no Maracanã, eu acho que o Botafogo também, pela condição, supera o Vasco. E entre os tricolores, eu acho que o Fluminense, o Renato Gaúcho, vai conseguir superar o Rogério Ceni. Então, espera aí, vamos lá. De um lado, Cruzeiro
e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético. Quem vai para a semifinal? O Atlético, na minha opinião, Atlético Mineiro e Corinthians passam. Godoy. Cruzeiro e Corinthians. Eu vou de Cruzeiro e Corinthians também. Do outro lado, Vasco e Botafogo, Bahia e Fluminense. Agora eu vou surpreender. Vasco passa e Bahia passa. Godoy. Ah, o homem quer ter... Só ele quer ganhar no bolão, hein? Fluminense e Botafogo. Cara, eu vou de Botafogo... Só que eu tenho minhas dúvidas com relação ao Fluminense, viu? Eu acho que o Rogério Ceni tem feito um grande trabalho lá no Bahia e eu vou de Bahia. Que guru é você? Oi, tô dizendo que guru é você? Vai da Bahia, Godoy! Bora, Bahia! Aliás, Bahia de todos os santos, né? Aliás, se ajudasse realmente, o Bahia seria campeão brasileiro todo ano, né? Campeão brasileiro, mundial. De tudo que disputasse, mundial. Ô, Godoy, tamo junto, amanhã é nóis, Vitória, hein? Vitória não seria rebaixado. Exatamente. Valeu, Godoy. Valeu. Então tamo junto e misturado. Valeu, Marcelão. Tchau. Tchau. Até quinta. Valeu, rapaziada. Até quinta-feira pra mim e quarta pra vocês. É Valeu. verdade. Amanhã estaremos aqui, viu, gente? Abraço pra todo mundo que nos acompanhou. Espero que tenha gostado do programa. Se não gostou, assiste amanhã de novo que você vai gostar. Uma hora gosta, não é possível. Abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Os donos da bola. Oferecimento